que tornou-se complexo. Podemos hoje enumerar as atividades ali existentes que foram criadas sob a experiência de seu Jerônimo, que seu Jerônimo trouxe de seu estágio junto à grande Anália Franco, acrescida dos recursos espíritas. Funcionava no asilo, numa escola primária e numa escola profissionalizante. Nessa última havia corte, costura, crochê, bordados, aula de música para moças com formação de uma orquestra, serraria, carpintaria, horta, panificadora, cozinha, escola agrícola. Também havia farmácia, ambulatório, asilo para velhos, asilo para alienados. Uma coisa era certa: todos trabalhavam e com essa ocupação funcional, muitos se curaram dos seus problemas psicológicos. Sempre havia ocupação para todos, crianças, velhos e também para os considerados loucos, seja onde fosse, na cozinha, na lavanderia, na escola ou na lavoura. Interessante é que muitas pessoas de poder aquisitivo alto enviavam seus filhos para estágio educativo no asilo. O asilo recebia doentes e indigentes de todo o Brasil, do Pará, do Ceará, de São Paulo, do Rio, além do Espírito Santo. Certa feita, os espíritos ordenaram que Jerônimo fosse a Campos. Ele tomou o trem da Leopoldina e no vagão sentou-se ao lado de uma senhora que estava com um bebê no colo. Conversa vai, conversa vem. A senhora, arrependida, disse que fora contratada para se livrar da criança, jogando-a em algum lugar no rio qualquer. Seu Jerônimo disse: não faça isso, dê-me a criança e salte na primeira estação. É claro que essa criança foi para o asilo. Essa criança foi salva pela ordem espiritual. Suas atitudes desassombradas diante das vicissitudes humanas eram impulsionadas pela força da fé. Ele foi um vencedor em Cristo, venceu a si mesmo, venceu a própria solidão na ausência de sua esposa, que voltou para Portugal e não quis ou não pôde mais vir para o Brasil. As suas cartas para os amigos daqui e para os familiares em Portugal, principalmente para sua filha Alice, que era brasileira, foram reveladoras. Mostraram quão sensível era o homem Jerônimo Ribeiro. Os encarnados ou desencarnados que o criticam devem ficar sabendo que tudo que esse homem fez foi por amor ao próximo em nome de Deus. Muitas foram as testemunhas de sua dedicação à causa dos desvalidos e à propaganda do espiritismo. Em investigações realizadas no estado do Rio, encontramos com a senhora Dolariça Volu Ramos, com 99 anos de idade. Participaram ela e o marido, o senhor Leonardo Francisco Ramos, de tarefas mediúnicas com o seu Jerônimo, principalmente ela como médium receitista. Depois do falecimento de seu Jerônimo, ela continuou a receber dele inspirações e instruções homeopáticas para doentes de toda sorte. Jerônimo amenizou a loucura, aliviou a orfandade, amparou a velhice e sanou a indigência, e até hoje, do mundo espiritual, vem orientando através de médiuns abnegados o movimento espírita capixaba. Haja vista que por 3 vezes, durante a preparação do congresso, por 3 médiuns diferentes, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, esse Espírito manifestou-se, dizendo estar presente, acompanhando os trabalhos e incentivando-nos a prosseguir na tarefa de pesquisa e divulgação do Espiritismo, e por sinal deve estar aqui conosco hoje com tanta certeza. Conseguimos finalizar as pesquisas e publicar este dossiê. E agradecemos a todos que participaram da obra de boa vontade, que cederam fotos, documentos e seus testemunhos, aos gráficos, principalmente da Starlays Editora, Gráfica Editora JEP e Traçolito, e a Aracruz Celulose, por sua doação em papel. A Mário Alberto Pereira de Castro Júnior, pela precisão com que controlou a parte financeira. Ao senhor Júlio Davi Arcanjo, pela sensibilidade que teve em perceber a chance do empreendimento. Aos que batalharam para conseguir assinaturas antecipadas. De modo especial, a presidência da FESP agradece a Elsa Valadão Arcanjo e ao Wallace Fernando Neves pelo empenho na pesquisa e na organização dessa obra. São coautores de um trabalho que ficará para a posteridade. Finalmente, a FESP provou que é possível rever a história do Espiritismo no Estado. Está mostrando agora à sociedade
comunidade espírita, como é importante que se estabeleça um banco de dados para a manutenção da memória do movimento espírita capixaba. A FESP convoca agora, nesta oportunidade, a todos os responsáveis por atividades espíritas que registrem seus atos, façam atas, relatórios, fotografias, recuperem documentos, criem arquivos históricos sobre a instituição a que pertençam. Peçam apoio da FESP, cujos principais objetivos são a pesquisa e a divulgação espírita. A Fundação não é um centro espírita, é uma instituição fomentadora de pesquisa. Ainda não completou 2 anos de atividades e já publicou 11 livros e apostilas. Atendeu a pelo menos 7 autores, possibilitando que tivessem seus trabalhos publicados no Brasil e fora dele. Entregou à Federação Espírita 2.000 exemplares do livro Rosma, O Fantasma de Heidesville, a preço do custo gráfico para subsidiar esse congresso. Entregou à Federação também a preço mínimo 1.000 exemplares do livro Pastorzinho de Belém para subsidiar as atividades do Departamento de Infância. Agora, a pedido da Federação, entrega a vocês o dossiê Jerônimo Ribeiro, repositório de realizações da fé, que vem relembrar a nós espíritas que devemos ser ousados no bem, confiando de modo incondicional na providência divina. Este congresso deve ser considerado um excelente fórum para diagnóstico e avaliação da nossa participação no movimento espírita e deve dar um vislumbre novo para os rumos de nossas atividades na seara espírita. Tudo sobre as luzes do exemplo máximo do nosso Estado, o venerável Jerônimo Ribeiro, cuja vida e obra agora estão expostas nas luzes fortíssimas do livro, na presença do legado existencial em favor do Evangelho deixado em nosso Estado por Jerônimo Ribeiro. Por certo que iremos rever as nossas posições diante da fé, se estamos apenas com Cristo ou se já vivemos em Cristo, conforme a proposta do grande Paulo de Tarso. Gostaríamos de ter realizado o lançamento deste dossiê à altura do merecimento do significado da obra de Jerônimo Ribeiro, mas houve-se por bem uma apresentação singela, a qual tentamos valorizar ao máximo, junto ao coração de cada um de vocês, tentando ainda compartilhar todas as emoções que sentimos nos trabalhos de pesquisa e de impressão da obra. Aqui, entretanto, não há endeusamento, apenas ênfase sobre o valor de quem trabalhou, lutou e venceu. Assim, ao entregar à sociedade esse repositório de luzes renovadoras, repetimos o lema já tão conhecido, ditado pelo Espírito Jerônimo Ribeiro à médium Maria de Lourdes Cordeiro e Silva, que tão bem vem interpretando desde 1955. O trabalho constante nos dá força permanente. Tenho dito.
trabalhando, passará às mãos do representante da FEB o exemplar, o dossiê Jerônimo Ribeiro. Ao nosso caro representante da FEB. E a música que vocês acabaram de ouvir é um hino a Jerônimo Ribeiro. Bem, neste momento, dando prosseguimento à nossa solenidade de abertura, gostaríamos de lhes dizer que temos a alegria de ter conosco a companheira Sueli Caldas Schubert, operosa espírita da cidade de Juiz de Fora. Afora o trabalho realizado na seara espírita daquela cidade, a nossa Sueli é autora de alguns livros, entre os quais Obsessão, Desobsessão, Testemunhos de Chico Xavier e Semeador de Estrelas. E é a companheira Sueli que convidamos para nos falar sobre a doutrinação espírita, deduções filosóficas e coerência comportamental. Meus queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. Num final de tarde, em Clermont-Ferrand, no liceu, um jovem professor terminava sua aula. Havia sido um estudante brilhante e, como era de hábito na elite intelectual da época, acreditava que o mundo mental, o universo mental e o universo material estavam submetidos a rigorosos mecanismos. Ele não suspeitava dos mistérios, entre aspas, que o mundo esconde. Terminara sua aula e resolveu sair para um passeio nas florestas da proximidade. Ia meditando naquilo que havia acabado de passar para os alunos. Ele falara naquela tarde sobre o filósofo Zenão de Eleia. E o tema que passara para os alunos o intrigava sobremaneira, e era a respeito disso que ele refletia. Havia contado para os jovens integrantes da sua sala de aula o paradoxo que Zenão de Eleia havia proposto no seu tempo, e que era considerado um paradoxo clássico até aquela época. Era o final de 1890. O professor meditava em torno desse paradoxo. Há tempos aquilo vinha intrigando. Dizia o seguinte: numa corrida entre Aquiles, que era considerado o pé veloz, e uma tartaruga, se esta tartaruga começasse com uma dianteira, como seria natural, e Aquiles começasse um tempo depois, a cada ponto que a tartaruga avançasse no espaço total, corresponderia a um ponto que também Aquiles avançaria. Então, logicamente, pelo raciocínio da época, de Zenão, pelo raciocínio lógico, Aquiles jamais alcançaria a tartaruga. Este era um paradoxo que, naquele instante, o professor refutava. Tentava, de alguma maneira, explicar aquilo. 1890, convenhamos. E Zenão era um filósofo que antecedera a Sócrates. Sócrates nasceu no ano 470 a.C. Então, havia qualquer coisa naquela tarde que fazia com que o professor prendesse o seu pensamento neste problema, vamos dizer assim. Porque, segundo o raciocínio lógico, Aquiles não alcançaria a tartaruga. Porém, segundo a intuição
que naquele instante o jovem professor estava acionando, em poucas passadas ele a alcançaria. E ele dizia de si para consigo: pelo raciocínio lógico, ele não a alcança. Pela intuição, ele em poucas passadas vai ultrapassá-la. A partir daí, ele formou uma nova teoria. Começou a pesquisar cada vez mais, dizendo: o raciocínio prova que ele não a alcança, a intuição sabe que ele a ultrapassa. Este era Henri Bergson, que nascera em Paris em 1859 e que foi premiado com o Prêmio Nobel em 1928. Henri Bergson foi chamado filósofo da intuição. A filosofia sempre exerceu, através dos tempos, um atrativo muito grande sobre os seres humanos. Segundo o conceito mais comum, a filosofia é uma visão do mundo, uma concepção de vida que o homem adota para interpretar aquilo que está ao seu redor. E através dos tempos, este raciocínio foi se desenvolvendo. Foi exatamente na Grécia que floresceu de uma maneira mais intensa a filosofia. Antes de Sócrates, muitos foram os nomes que se notabilizaram, desde Anaxágoras, Pitágoras e outros mais. E no tempo de Sócrates, trouxe ele uma visão totalmente diferente das coisas, um método de raciocínio que diferenciava totalmente daqueles que o antecederam. Sócrates adotava um processo diferente, partia daquilo que era desconhecido para chegar a enunciar uma verdade, para chegar a uma verdade ou a uma contradição. Formulava perguntas, indagava e assim chegava àquilo que ele queria saber. Era o processo da maiêutica. Nós vamos encontrar mais tarde Allan Kardec adotando este mesmo tipo de processo para a elaboração de O Livro dos Espíritos. Então, Henri Bergson, que se notabilizaria por ser o filósofo da intuição, estava naquele final de tarde trazendo um componente novo para o acervo filosófico da humanidade. A intuição apreendia as coisas de uma maneira total e autêntica, pensava Bergson, e compreendia exatamente todas as experiências anteriores que o ser humano acumulava e que num dado instante necessário, aflorava a sua mente em forma de um insight, em forma de um lampejo, de uma intuição propriamente dita. Hoje, observando isto, nós já poderemos dizer, também com os conhecimentos da doutrina espírita, que se Henri Bergson houvesse conhecido o Livro dos Espíritos, não se tem notícia de que ele tivesse tido esse conhecimento. Se tivesse conhecido o Livro dos Espíritos, provavelmente ampliaria muito mais o seu conceito a respeito da intuição, porque nós sabemos que a intuição, que segundo Bergson ficava como arquivo da memória da existência única do ser humano, que antecedia aquele momento em que ela seria acionada, ele apreenderia com a doutrina espírita que nós acumulamos essas experiências não apenas através de uma vivência, não apenas através desta existência, porém através de todas as existências anteriores, e que o arquivo da memória é muito mais fantástico do que ele supunha naquele instante, e que a intuição abrange assim um campo muito mais amplo, muito mais profundo. Durante muito tempo, a filosofia caminhou por duas rotas do conhecimento, de exploração do conhecimento, duas rotas paralelas, o conhecimento objetivo e o subjetivo, através de Platão, especialmente no conhecimento subjetivo, e através de Aristóteles no objetivo, que representam duas correntes do pensamento,
a dicotomia humana, espírito e matéria. Muitos filósofos tentaram fazer uma interação dessas duas correntes, mas isto somente aconteceria com a vinda de um grupo de espíritos que estavam adredemente preparados para realizar esta interação e para trazer elementos novos àquilo que os seres humanos realmente não poderiam alcançar ainda. Nós vamos encontrar também, nesta corrida que Aquiles e a tartaruga realizam, uma imagem muito interessante para nós nos dias atuais. Ali estava um paradoxo, ali estava alguma coisa que representava para nós nos dias atuais uma historieta quase infantil. Se olharmos isto dentro de um esquema, se olharmos numa linha reta, no ponto A, Aquiles, no ponto B, a tartaruga. À medida que ela avança um ponto, B, linha. À medida que Aquiles avança um ponto, A, linha. E assim sucessivamente, infinitamente. Se olharmos isto e toda a história, vamos dizer assim, que este paradoxo conta, nós vamos achar que isto nada mais é do que uma historieta infantil, uma fábula talvez. Porém, isto vem nos mostrar que existem paradoxos acontecendo no nosso momento, na nossa época contemporânea. Porque se estamos analisando aquilo que vem dos tempos antigos, do começo da história da filosofia, nem por isso devemos deixar de fazer um confronto e até por causa disso, com os nossos tempos modernos. Bertrand Russell, em determinado instante, vai dizer que a filosofia e a teologia representam dois campos do conhecimento essenciais à condição humana. Tudo que é crença, tudo que é dogma, pertence à teologia, à religião. Tudo que é pesquisa científica, pensamento positivo, pertence à ciência. Entre as duas, entre a ciência e a teologia, existe uma terra de ninguém. Esta terra de ninguém pertence à filosofia. Assim, nós vamos encontrar, em 1857, 2 anos antes do nascimento de Henri Bergson, Allan Kardec, professor Rivaio, então, lançando em Paris a obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Nele está contido a filosofia espírita. Nós vamos encontrar, naquele instante em que Allan Kardec procede a este lançamento, obedecendo ao programa maior da espiritualidade, missionário que é da terceira revelação, nós vamos encontrar um momento ímpar na história da humanidade, um momento da interação daquelas duas correntes do pensamento filosófico, do conhecimento humano propriamente dito, ciência e matéria. Naquele instante, um grupo de espíritos preparados, a falange do Consolador entrega ao ser humano sofrido, angustiado, vivendo um momento de busca e de aflições, mas um momento de intensas luzes do raciocínio em meados exatamente do século XIX. Ali naquele instante, este grupo de espíritos estava trazendo à luz esta filosofia monumental que é a doutrina espírita. Mas mesmo assim, nós estamos vivendo hoje 136 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar ainda o ser humano vivendo dentro de uma contradição. Nós vamos encontrar o ser humano numa busca constante, ainda sem respostas. Parece-nos que Aquiles ainda está correndo e que a tartaruga está à frente. Parece que ele está numa corrida contra o quê? Contra o tempo, contra a vida, contra o quê? Afinal de contas, contra o destino. Aquiles, que era uma lenda viva, que era uma expressão máxima da época, está nos trazendo, nos dias atuais, uma representação para que possamos observar, dentro desse paradoxo, dessa corrida que ele está levando, neste exemplo do filósofo Zenão, que ele está levando